oh Jesus, venha aqui com o teu poder e ensina-nos a tua palavra. Sem ti nós não podemos e nós não queremos ter esta reunião sem ti, sem a tua presença, sem a tua mão dirigindo-nos, Jesus. Te amamos, ajuda-nos a aproveitar bem este tempo e estudar a tua palavra pela glória e honra do teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. E todos dizem em nome de Jesus. Amém. Amém. A divindade. Então, nós vamos a ler a Bíblia, não é? Vamos a ler Romanos capítulo 1, versos 16 ao 20. E então, acho que o irmão Armando novamente está aí perto da pastora, a outra pastora. Essa é em inglês, a outra Bíblia. Essa também. Mas a da pastora está aí também. Quer alguma? Mas eu acho que essa é maior, não sei qual é maior. Acho que essa é maior. Sim, essa está muito pequena. Romanos 1, 16 ao 20. Quando estiver ali, diz amém e começa a ler. Atos Romanos. Depois de Atos está Romanos. Mais páginas. Lembra, o truque de encontrar é fazer assim e olhar os nomes. Mas se eu não estou enxergando, professora, como é que eu vou olhar os nomes? Vais aprender. Se não vês? A minha lá grandona que tem em casa, eu consigo enxergar. As letras é bem grandona. Que está lá em casa. Se você sem óculos para enxergar aqui vai ser complicado. Tá bem, mas pelo menos eu tento acompanhar um pouco. Tá bem. Ok. Ready? Sim. Capítulo 1, versos 16 ao 20. Romanos. Podes ler. Pode ler. É você que está falando. É você, irmão. Já não lembro, não. Vou tirar óculos. Melhor. Quer esta ou aquela esta vez? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para eles, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, as coisas de Deus são claras e sem excusa. Nós não temos excusa. E Ele que tem todo o poder, é Ele que tem toda a justiça e toda a verdade, é Ele que tem piedade. Amém? E Ele é sobre todo. Impiedade e injustiça dos homens detém a verdade em injustiça. Amém? Então, a referência conflitantes de muitas denominações com respeito à divindade abundam em nossos dias. Uma igreja cristã, outra igreja, cada um tem sua história de quem é Deus. Amém? Nossa única alternativa no assunto é voltarmos à palavra de Deus para uma resposta apropriada. Desde que a história registrada começou, o paganismo tem sido a regra de muitas religiões. Enquanto o homem busca entender, conhecer a Deus, necessitamos desesperadamente de uma resposta bíblica com respeito à divindade, a fim de colocarmos Deus em sua própria posição correta em nossas vidas. Os cristãos recebem algumas das suas maiores oposições dos círculos religiosos
quando começaram a exaltar a Cristo em sua correta posição, por causa da aceitação popular da doutrina trinitária, quando, com base na Bíblia, você declara que há um só Deus, a oposição pode ser uma sorte. Reinvestigar a doutrina da divindade é importante para todos aqueles que querem ser salvos. Temos de saber quem é Deus. Não está bem não saber quem é Deus. Há polêmica entre os cristãos. Quem é Deus? Cada um tem sua versão. Mas não, alguns dizem, eu ouvi uma senhora que veio um dia à igreja, estávamos a orar e ela disse que todas as igrejas são a mesma coisa. Eu estou a orar para que cada igreja se enche de membros, mas não todos são iguais, não é? Alguns estão a ensinar coisas que necessariamente não diz a Bíblia. E você, se você está sério da sua salvação, não quer terminar em um lugar desses. E a única maneira de saber é estudar a Bíblia como nós estamos a fazer. Graças a Deus que estamos a ter a oportunidade de estudar a Bíblia, de olhar pelas Escrituras, porque nossa salvação depende de que compreendemos e estudamos na Palavra de Deus. Porque eu posso, na Bíblia há de todos, se uno não divide corretamente a Bíblia, alguém pode matar a alguém e justificá-lo com a Bíblia. Por quê? Eles podem tentar justificar, mas temos de estudar a palavra completa para saber quais são os preceptos de Deus. Amém? E é isso que nós estamos a fazer agora. A América tem uma ampla aceitação dos ensinamentos da Trindade. E estamos a olhar esta palavra Trindade. É uma palavra que não se encontra na Bíblia. Busca a Bíblia completamente e não vai ver a palavra Trindade. É uma palavra fabricada. Amém? E nós vamos estudar para ver que não há Trindade, há unicidade, um só Deus. Não são três, é um Deus. Amém? E este ensinamento da Trindade, que significa que há três pessoas separadas e distintas na divindade, as quais são co-iguais, co-eternas e coexistentes. Outras partes do mundo têm outros conceitos do seu Deus, os seus deuses. Nossa responsabilidade individual para com Deus requer que identificamos apropriadamente nosso objeto de adoração. Ou seja, nosso Deus. Temos de saber quem estamos adorando. Eu estava em Nova York, tinha uma amiga minha que mora lá. Ela estava a estudar medicina na Universidade de Colômbia. Fui a visitar ela. Ela tem uma colega de piso, de casa, e a colega é de outra religião. A colega, literalmente, nós estamos a falar de Deus. Ela foi no quarto e trouxe o seu Deus, e com todo o carinho do mundo, ela disse: quero apresentar-te meu Deus. Não é? E para nós era algo muito estranho, mas existe assim pessoas que acreditam em coisas que necessariamente, e não, com muito respeito, não tem sentido que tu vas a ter isto para teu Deus. Se tu podes fabricar isso que pode cair e partir-se, isso não pode ser Deus. Mas ela foi ensinada assim e ela crê que esse é seu Deus. Com muito respeito e amor, respeitamos a ela e só informamos um bocadinho. Ela apresentou-nos a seu Deus e nós apresentamos a ela a nosso Deus. Era uma oportunidade para plantar uma semente, para ela saber um bocadinho que existe outra coisa. E esperamos que um dia. Romanos 1:20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divinidade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Posto que não temos excusa com respeito à sua divinidade, nos compete estudá-la e entendê-la completamente. E isso que nós temos de fazer.
estudar e compreender completamente nosso Deus. Quem é? Não é? Então, existem diferentes tipos de crenças acerca de Deus. As seguintes 4 definições cobrem cada crença religiosa em volta do mundo com relação ao seu Deus ou aos seus deuses. Ok, a primeira é politeísta. Politeísta é uma crença que tem as pessoas acerca do seu Deus, Estas pessoas são aquelas que creem em muitos deuses, não? Eu fui à China, fomos à China e estávamos no templo dos 100 Budas. Há um templo e há 100 Budas. Eles acreditam em muitos deuses, não é? E então estes são chamados politeístas. E logo temos monoteístas. Monoteístas, aquele que crê em um só Deus. E o que vemos e veremos que a Bíblia é monoteísta. A Bíblia só fala de um Deus. A Bíblia não fala de que existe outro Deus, só um. Amém? Logo tem ateísta. Ateísta é aquele que não crê em nenhum Deus. E logo tem trinitário, aquele que crê em 3 deuses. Amém? E estas, a maioria delas são diferentes lugares e áreas de crença. O povo judeu, desde o dia de Abraão até agora, é monoteísta em sua crença, embora creiam em um só Deus. Eles negam que Deus se manifestou em Jesus Cristo porque eles acreditam tanto em um só Deus que nem podiam perceber, não? As coisas assim. Portanto, negam a divindade de Jesus, os judeus, porque eles só creem em um Deus. E se não se dão conta que Deus se pode manifestar em outra forma, se uno não compreende isso, eles têm a crença tão forte que só há um Deus. E eles são corretos. Não há 2, nem 3, nem 100. Só há um Deus. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. E então, essa é a situação pelo qual podemos falar de Jesus como Deus, porque Jesus é Deus que veio conosco, não é? É como que Ele veio e estava aqui conosco. Esse é Jesus, o homem. É Deus que veio ao mundo a estar conosco. Amém? Amém? E então, segundo ponto é que Jesus era Deus manifestado em carne. E estes versos que você está a ver, que está ali, está a dizer exatamente o que estamos a declarar aqui. Em Mateus fala exatamente isso, que Jesus, a palavra Jesus quer dizer Deus conosco. E está a dizer em Timóteos 3,16, e vocês vão ler estes versos em casa. A razão que temos aula cada mês é para que você tenha todo um mês para cada dia ler estes versos, cada dia estudar e estar ao tanto deste tema, para que quando chega o seguinte mês você já sabe todo deste tema. Amém? E nós o que vamos a fazer para animar, e no princípio da nova aula, perguntar coisas da leitura do anterior, para ver se, para animar-nos que em realidade estudamos. Amém? Então, está a dizer que Deus foi manifestado em carne. Manifestar-se quer dizer revelar-se. É como antigamente tínhamos as fotos que tirávamos com a câmera e só não era digital. Nós só sabemos
que a foto está ali dentro da câmara, até nós levarlo ao lugar e revelarlo. Quando lo revelamos, pues já podemos ver. Então, Deus foi revelado em carne. Ele veio, ele se transformou em um humano com um propósito. E isso é Jesus Cristo. E a terceira ponto é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E isso está em 2 Coríntios 5:19. Então, esta parte, anota, escreve ali para ir e ler cada verso ali para ver o que está dizendo. Porque o que estamos a ver é o que diz a Bíblia, o que ensina a Bíblia. E não o que estão a ensinar os cristãos, mas o que ensina a Bíblia. Que Jesus é Deus conosco, Ele é Deus manifestado em carne, e por isso diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele, porque Ele estava a reconciliar, porque como nós estudamos sempre aqui na aula de inglês, estamos a estudar e vemos nos estudos, porque essas igrejas, então estamos a estudar todo de Deus, até na aula de inglês, amém? E vemos aqui que Adão e Eva foram expulsados, não é? Aqui vemos que foram expulsados. Estamos a passar, se não querer, a todos. Não? Amém? Para poder posso trazer com facilidade, não é? E então, aqui vemos a imagem. Não sei se vão conseguir verlo também. Mas aqui vemos que foram tirados do jardim de Edém. Foram expulsados. Deus põe os anjos para que não podem entrar. A situação é que precisamos ser reconciliados com Deus. E por isso Deus veio como homem. Não era para nos confundir, era para nos salvar. Amém? E então, que esta maravilhosa verdade seja revelada à comunidade judaica e a todo o mundo que nega que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, porque Jesus Cristo é o único verdadeiro Deus que veio como homem. Amém? O ensinamento do Antigo Testamento acerca de Deus. No Antigo Testamento você vai ver muitos versos, ensinamentos concludentes e inegáveis, abundam no Antigo Testamento com respeito ao facto de que há um só Deus. Crentes de Escrituras dão testemunho. Centenas de Escrituras dão testemunho da verdade, da unicidade de Deus. O espaço não permite enumerá-las todas, por isso somente algumas referências serão dadas. A investigação pessoal sobre a divindade é um imperativo. Eu também junto-me com o autor para desafiar a cada um a tarefa de estudar profundamente a unicidade de Deus. Ali na livraria há um livro assim gordinho que fala da unicidade de Deus. Nós temos os livros na livraria para que cada um possa profundizar seu estudo e saber destas coisas. Porque nós temos de compreender quem é Deus. Amém? Todos estes versos na Bíblia que estão aqui como referência estão a falar que só há um só Deus, não? Eu vou ler Deuteronômio 6:4. Vamos ler isto. E cada um deles está a falar, Deus mesmo está a falar que só há um Deus. E disse em 4: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único. Único quer dizer que não há outro, não é? Só há um Deus. E durante todo o Antigo Testamento, enquanto você está a estudar
estudar, vamos a olhar agora Isaías 43 e estou a apanhar qualquer, porque todos estão a falar do mesmo, que só há um Deus, e por não estar a ler-los todos, porque como nosso estudo inclui convívio todo, nós não estamos aqui por muito tempo para olhar-los todos, mas olhamos alguns e entre semana, todos os dias, nós temos de fazer leitura, então aproveita estas lições e estudar no todo o mês e estar informados, porque chegará o dia que você vai ter de responder a alguém quem é Deus. Eu lembro-me quando eu estava a estudar na universidade. Estava a estudar, entrei no primeiro semestre, a aula de filosofia. Sabe que os filósofos sempre estão a perguntar e tentar o nosso livro. Todo o livro era para tentar nos convencer que não há Deus. Nosso livro estava a tentar convencer-nos que a Bíblia não é verdade, não é? E esse era o desafio que nós tínhamos ali. E eu, como jovem cristiano, como todos nós, que só vamos à igreja, mas não sabemos onde estão as coisas na Bíblia, e nós estamos dispostos estamos, mas não estamos capazes de defender a verdade. Amém? Assim estava eu na universidade. E agora, com os desafios que me estavam dizendo, um artigo super grande, disputando e mostrando com evidências que a Bíblia não é verdadeira, que está contradição. E então, isso é quando eu aprendi que tenho de estudar a palavra de Deus para poder responder. E orando e estudando, eu escrevi um trabalho de 19 folhas, ou não, 1900 palavras, algo assim, para dizer ao professor que a Bíblia não está contradição, não tem. E este professor ficou convencido, o filósofo, porque Jesus me ajudou, que não há contradição. Isso é verdadeiro. Nós temos de estudar porque nunca se sabe quando toca responder. E tua resposta pode determinar se esta pessoa que você vai a testificar, se eles vão ir ao inferno ou vão ao céu. Vai depender de você, se você sabe a palavra de Deus ou não. Porque por causa de não saber a palavra de Deus, isso poderia ser a única oportunidade desta pessoa receber a verdade, mas porque você não estudou e não sabe, eles podem perder pela toda a eternidade. Temos uma grande responsabilidade, amém? Então vamos estudar, mas vamos a ler só isso, você em casa vai ler todo mais. Versos 10 até 25 de Isaías 43. De 10 a 25. E diz assim, você já tem, irmão Armando? Pode ler? Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E é o Senhor que está a falar. Escuta o que Deus diz. Do meu servo, a quem escolhi para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Antes dele, nada. E depois de mim nenhum haverá. Depois dele tampouco não é Deus. Não haverá Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nem antes, nem depois, nem fora. Eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda.
o que trouxe o carro e o cavalo, o Exatamente. exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio se apagar. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, Que porque verso porei está agora? 20. Porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Amém. Amém. Ele é misericordioso e é único Deus. Que não há outro Deus, que não existe nada mais, só Ele. Amém? Então, o Antigo Testamento sempre está a ensinar. Todos estes versos, Antigo e Novo Testamento, porque Apocalipse e Mateus estão no Novo Testamento, está a falar de que Deus é uno. E eu quero que você leia todos estes versos, porque nós vamos a... Amém? Se nós estamos a ler a Bíblia todos os dias, estuda este tema para uno profundizar. Uma anciana que se chama C.P. Kilgore, famoso ministro pentecostal pioneiro, cumpriu um gráfico comparativo acerca da divindade. E esse é o gráfico que nós vamos ver agora, não é? Mostrando com as escrituras que o Jesus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Esse gráfico continua sendo impresso pela Casa Publicatória Pentecostal, que está em Missouri, San Luis, Missouri. Estuda esta compilação das escrituras comparativas que tão energicamente provam a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Então, como estávamos a falar, os judeus, eles acreditam que só há um Deus, não? Então, aqui temos a Jesus e estão a dizer que estes cristãos estão loucos porque só há um Deus. E este Jesus, de que estão a falar que Jesus é Deus? E até mesmo quando Jesus estava na terra, e ele disse que ele era filho de Deus, que querendo dizer que é Deus que veio como homem, eles compreenderam o que quer dizer filho de Deus. Quando ele disse que era filho de Deus, eles apanharam pedras para apedreá-lo, porque disse, ele é homem e está a se fazer Deus, não é? Porque eles compreendem o término filho de Deus, que nós vamos ver também, que quer dizer. Então, eles não compreenderam, a confusão deles era que pensavam que era outra pessoa que está tentando fazer-se Deus. O que não compreendiam era que era Deus que se fez outra pessoa. Ou seja, se fez um humano, mas era mesmo Deus. Então, esta roda de profecia, roda de um só Deus, está a mostrar, junto com os versos do Novo Testamento e o verso do Antigo Testamento, que Jesus era o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento, o mesmo Deus que criou todo o universo, todo, era Ele que veio como homem. Muitas pessoas não sabem isso porque
a maioria das igrejas cristãs ensinam a doutrina da Trindade, ou seja, o ensinamento da Trindade, que é trinitária, que é diferente que monoteísta. É trinitária, é diferente que monoteísta, mas a Bíblia é monoteísta. Não há 3 deuses, só há um. Amém? Então, alguns judeus já receberam a revelação e eles agora compreendem que quando assistimos Jesus, não estamos a falar de outro Deus. É o mesmo Deus de Jacó e de Abraão e Jacó e Israel, que é Ele que veio como homem. Então, vamos olhar este gráfico, não é? Os temas do gráfico, para você saber como vai estudar este gráfico. Aqui no meio diz um só Deus. E logo, aqui acima, diz Jesus, a roca. Tem que olhar para o outro lado e diz Deus, a roca, a rocha, não é? E aqui diz Jesus vem. E olhar diretamente no outro lado diz Deus vem, não é? E aqui diz Deus, o Criador. E olhar diretamente pelo outro lado diz Jesus, o Criador. Amém? E logo diz Deus, o Redentor. E olhar diretamente Jesus, o Redentor. Logo diz Deus, o Pastor. E passa pelo outro lado Jesus, o Pastor. Deus, o Rei, passa pelo outro lado, Jesus, o Rei. Deus, o primeiro e único, e aqui tem Jesus, diz eu sou, que quer dizer o primeiro e único. Amém? E logo, assim, respectivamente, você vai estudar o gráfico, passando de um lado para outro, e cada verso vai te mostrar como a mesma descrição que deu de Deus, deu de Jesus. E é porque Jesus simplesmente, o homem Jesus, simplesmente é Deus que veio à Terra para salvar, para redimir o que foi perdido no dia dos Edém. Ele veio como o Redentor. Ele é a promessa para quitar a maldição do homem. Eles foram jogados da presença de Deus. Havia ruptura entre Deus e o homem. E Jesus, ou seja, Deus como homem, veio para nos reconciliar a Ele novamente. E então, este roda da profecia vai te mostrar claramente que Deus é Espírito, há um só Deus. Jesus é Deus e Jesus é homem. O homem, Deus foi manifestado em homem, em Jesus Cristo. Amém? E então, esse ponto é muito importante. O ensinamento do Novo Testamento acerca de Deus, porque estávamos a olhar no Antigo Testamento. E ali vemos que no Novo Testamento também há muita coisa que o verso está a falar acerca de Deus. Deus que nunca muda, Deus não muda. E isso quando lemos em Malaquias 3:6, Malaquias, que é justo antes de Mateus, Malaquias, capítulo 3, verso 6. E diz assim Malaquias 3:6, você tem? Pode ler, meu irmão. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque senão, fogo queimado. Porque Deus não muda, por isso estamos vivos. Consumidos seremos, porque temos feito suficiente para ser queimados muitas vezes. Amém? Mas Deus não muda. Deus é misericórdia, não muda. Isso quer dizer que Deus não muda. Que não podes dizer que o que Deus requeria antes já não quer, não é? Deus não muda.
Ele quer que sejamos fiéis a Ele. Ele quer todo igual, não muda. Deus não muda. Então, estamos a olhar aqui que Deus não muda. Não muda sua substância, nem a sua natureza, nem a sua essência. E então, no Novo Testamento, Deus não mudou. Deus manifestado na carne, como lemos em 1 Timóteo 3,16. Deus foi manifestado na carne. Isso não indica de nenhuma maneira que a divindade está composta de uma pluralidade de pessoas. Não quer dizer que há mais do que uma pessoa em Deus. Nem o Novo Testamento, nem antes dele, estas escrituras do Novo Testamento, ao coincidir com o Antigo Testamento, provam sem sombra de dúvida que há somente um Deus. Não existe dois. Ou seja, a doutrina da Trindade dentro do cristianismo, por exemplo, estávamos a olhar que tem ali politeísmo. Isso não existe no cristianismo, sim, não é? O monoteísmo, sim. O ateísmo tampouco existe no cristianismo, porque estes não. Mas o trinitarianismo não deve existir no cristianismo. Mas, sin embargo, há muitos cristãos que acreditam que Deus são três, em lugar de Deus é um. E nós temos de aclarar isso, porque Deus não gosta que nós compartilhamos sua glória ou que nós confundemos quem é ou confundir como adorar a Ele. Amém? E então, vamos a ler igual como no outro, só 2 versos destes, porque todos estão a dizer o mesmo, e você vai estudar em casa. Claro que a Bíblia só tem Antigo e Novo Testamento. Você vai ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento sempre ensina de um só Deus. Graças a Deus pela oportunidade de estudar, porque esta doutrina da Trindade vai trazer muita confusão enquanto a nossa salvação. Porque se Deus é um e pensamos que Deus é três, ficamos confundidos e nós não conseguimos obedecer bem a palavra de Deus. Amém? Vamos com Marcos 12, 28 ao 24. Vamos com Marcos 12, 28 a 34. Então, como eu disse, estamos a apanhar qualquer, porque todos estão a dizer o mesmo, que só há um Deus. Amém? Marcos 12, 28. Quando estás ali, diz amém. Verso 28. Você pode ler, não? Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus, que não há outro além dele. Com verdade. Anota este verso, verso 32. Com verdade disse. E amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus. Já ninguém ousava perguntar mais nada. Então, essa é a conversa.
estão a fazer com Jesus. E Jesus lhes diz, primeiro mandamento de todo, é número 1, compreenda que só há um Deus, não existe outro, não te confundes, porque quem vas adorar, se não sabes que há um só Deus? Amém? E qual é o seu nome? Em que nome vas a invocar pela tua salvação? Não? Ainda no batismo. Qual é o nome deste único Deus? Não é? São coisas importantes para nós. Não vale estar confundido ou estar na escuridão e não saber, não é? Eu cheguei a estudar em Salamanca, nós chegamos de América para a Europa, somos estudantes na universidade, estamos na aula e há vários que são de América, que na América o país é cristão. Todos pois, han estado tentando mudar isso, mas igual. A cultura é estudar a palavra de Deus e buscar Deus de alguma maneira ou outra, não é? Então, vários de nós, a professora perguntou o que estavam a fazer este fim de semana, ou ontem. E muitos disseram que foram a estudo bíblico, como nós estamos a fazer. E nossa professora da universidade ficou em choque. Ela disse, cada um ia a outro estudo, mas todos estavam a estudar a Bíblia. E ela disse, ela nunca viu tal coisa. Estes jovens estudando a Bíblia. Ela disse que não tinha ouvido. Ela disse que na nossa cultura é diferente, disse ela. Nós não estudamos a Bíblia. Só os funcionários das igrejas estudam a Bíblia. Nós não, assim ela disse. E esta é a confusão. Um ser humano que parte da religião cristã tem de estudar a Bíblia, tem de ler a Bíblia, tem de saber o que diz. Ela está a depender de o que diz o funcionário, não sei se é a palavra certa de usar, estou a aprender em português, mas estes líderes das igrejas, ela está a depender toda a sua salvação em o que eles dizem. Eu sou pastora aqui, você não pode pôr toda a sua salvação sobre o que eu disse, porque eu sou humano. Tem de estudar a Bíblia. Nós temos o estudo, alguns vão olhar o vídeo, não tem um papelinho, não sei, a ver se fazemos para colocá-lo ali. Os que querem, faz favor, envia uma mensagem, pede e eu te mando, ok? Os que não estão presentes. Alguns só vão ver o vídeo, vão acreditar que todo o que disse a gente e nunca estudar. Isso não vale. Tens de estudar para si mesmo. Tens de saber com certeza o que disse a palavra de Deus. Amém? Temos de fazer isso. E então, ela diz que só há um Deus. Jesus diz que só há um Deus. Que não há outro. E esse tem de amar com todo o que tens dentro. Com todo o teu ser. 1 de João 5, 7 ao 8. Que nós só estamos a ler 2. Lemos isto e continuamos. 1 de João, que é o pequenininho João, que está ali atrás. 1 de João 5, 7 ao 8. Quando estás ali, podes começar a ler. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses 3 concordam no. Amém? Então aqui fala de 6 diferentes coisas. 6, não é? Os trinitários dizem, este verso te mostra que Deus é 3. Se vamos a contar cada coisa que menciona a Bíblia, neste verso, vamos a concluir que Deus é 6, não é? Porque são 3 na terra, 3 no céu. São 6. Mas não, diz que este verso diz que só há um Deus. É o único Deus. Ele se manifesta
ou no céu, na terra, onde quer que queira manifestar, é Deus, ele pode fazer o que ele dá a gana, né? Como dizemos em espanhol. Ele é Deus, pode fazer o que quiser, mas só é um Deus. Amém? Alguns dizem, olha, claramente, aqui me dizem, claramente, aqui diz que são 3. Sim, e outras 3, 6. Me basta dizer agora, saca uma nova doutrina, que agora Deus é 6. Não, há um só Deus, e Ele se manifesta de todas as maneiras como Ele quiser para nos ajudar. Ele se manifesta como este, como outro, para nos ajudar. Porque Ele é Deus e pode fazer o que quiser. Amém? Então, por que ver que a Bíblia diz que nosso Deus e nosso Pai? Não está a falar de um Deus e outro Pai, não é? É um Deus, só há um Deus. Porque a Bíblia ensina que há um Deus. Se eu vou agora dizer que Deus é 3, eu estou contradizer o que diz a Bíblia, não é? E a Bíblia não contradiz. Temos de estudar a Bíblia claramente para ver que não há contradição. Ela está a dizer que Ele se manifesta em diferentes formas, em diferentes tempos e lugares, mas só é um Deus. Amém? Um Deus. E então, há muitas mais. Eu quero que você estude todos estes versos. Estamos falando de 16 versos que falam. Amém? E então, outras inúmeras declarações diretas, além destas, demonstram a unicidade de Deus em Cristo. Os homens hoje lutam com a divindade de Cristo como o fizeram no passado, quando Ele declarou que era antes de Abraão e que Abraão o havia visto e se regozijado. Então, isso está a falar de João 8, que Jesus estava na terra, estava conversando com as pessoas e Ele disse que era antes de Abraão. Ele é antes de Abraão porque era Deus, não é? E Deus criou Abraão. Ele veio como homem, mas é Deus. E então, eles se chateavam com ele, eles chateiam conosco. Hoje em dia, eu aprendi porque quando eu, como te disse, estava na universidade e comecei a dar conta que tinha de estudar a Bíblia, começo a estudar a Bíblia e a ver o que diz a Bíblia e encontro-me com as pessoas que até querem te pegar decimos em espanhol, não sei como dizer em português. Amém. Porque você quer dizer que só há um Deus. Amém? E então, por causa disso, as pessoas, igual como na antiguidade, eles queriam apedrear a Jesus, não é? Verdades desta natureza confundem aqueles que não entendem a divindade. Deus pode ser entendido e compreendido de grande maneira, de tal modo que não temos excusas com respeito ao seu eterno poder e divindade. Pare de tentar fazer 3 distintas e separadas pessoas em uma. Não funciona. Aceita a palavra do Senhor de que há um só Deus e uma pessoa na divindade, a qual é Jesus Cristo. Porque nós vamos a ver a palavra de Deus nos ensina que Deus é Espírito, que Deus é fogo consumidor, que Deus é amor, que Deus é luz. E Ele é tudo isso, mas só é um Deus. Saltamos para a última coisa aqui que diz: é essencial para nós que creímos que Jesus é o Eu Sou. Lembra quando Moisés falou com Deus? Porque Deus mandou a Moisés a soltar o povo de Israel e a falar com Faraó. E Deus disse a Moisés para fazer. E Moisés perguntou: quando eu for para falar com Faraó, quem vou dizer que me enviou? E Deus disse a eles que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou.
E nós temos de compreender que este mesmo eu sou. Jesus diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quando ele disse isso, apanharam pedra para apedreá-lo, porque eles compreendem o que ele estava a dizer. Ele estava a dizer que ele é o grande eu sou. Eles não compreendiam, mas nós compreendemos. E é importante compreender por que é que Jesus dá salvação. Por que o nome de Jesus expulsa demônio? Por que o nome de Jesus cura as enfermidades? Porque é o nome de Deus. É o nome de Deus. Deus, eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus veio ao mundo para se manifestar como homem, Ele trouxe o seu nome. Porque até aquele ponto só sabiam que Ele era o Eu Sou. Também chamaram a ele Yahweh, porque estavam a fabricar o nome, porque não sabiam o nome. Para que todos saibam que estão a falar de Deus, diziam Jeová. Mas não era o nome que Deus deu, que esse é o meu nome. Amém? Ele só diz que eu sou. E então, Jesus veio. Não é só que Deus veio como homem para derramar sangue para nos salvar, que isso é o que Ele veio para fazer. Mas Ele trouxe o seu nome. A Bíblia diz que Ele diz que naquele tempo, uno será o meu nome. E eu serei uno e uno meu nome. Amém? E Ele trouxe esse nome para que nós sabemos em que nome invocamos para a salvação e para qualquer coisa que necessitamos. Por isso, quando declaramos o nome de Jesus, ocorrem coisas. Se eu oro no nome de Fabiana, nada ocorre. Se eu oro no nome de Armando, não passou nada. Mas quando eu declaro o nome de Jesus, grandes coisas passam. Como Jesus falou, e em outro verso, está metido nestes versos que nós não temos lido, disse Jesus: outros viram em seu próprio nome e você recebe a eles. Mas eu não venho no meu nome, eu venho no nome do meu Pai. E você não me recebe. Esse nome de Jesus é o nome de Deus Todo-Poderoso. Compreenda isso. Por isso é tão importante. Ele veio para trazer a salvação e para trazer o nome, para que nós não confundamos. As pessoas estão confundidas. Como pensam que há um Deus Pai, há outro Deus Filho e outro Deus Espírito. Quando vão orar, não sabem com quem falar. Com quem vou pedir esse pedido, não é? Com quem vou falar? Mas quando compreende que só há um Deus, Ele se manifesta todas estas formas que Ele quiser para nos ajudar. E eu compreendo que este nome, Jesus, é o nome do Pai e também do Filho, também do Espírito, porque só é um Deus. É um Deus e por fim sabemos como é que se chama, porque antes não sabíamos o seu nome. Usamos o nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Estou falando de Deus, porque o nome de Deus é Jesus. Amém? E então a confusão acabou. Eu tenho ouvido pessoas, oh não, quando vão orar, oram 15 minutos pelo Pai, outro 15 minutos pelo Espírito, pelo Filho e outro pelo Espírito. Não sabem que só há um Deus. É a confusão da doutrina da Trindade. Está a confundir as pessoas. E a parte mais grave de isto é no momento do batismo. A Bíblia ensina que só a salvação no nome de Jesus. E agora não estão a batizar no nome de Jesus. Não batizam no nome de Jesus. Porque estão capturados com não esquecer de nenhum dos três que estão a declarar sobre as pessoas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não dizem o nome. O nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito é Jesus. Esse é o nome. É como você ir ao banco, antigamente usávamos os cheques, ainda usam. E você põe ali que você é Armando, mas não basta pôr o nome, porque não estamos a usar nome, estamos a usar título. E você vai e põe no cheque, ali onde se põe o nome de quem é
eu vou te escrever um cheque para 50 mil, não? Estas casas baratas. 80 mil para comprar uma casa, não? Eu sou tão rica que estou a doar. Amém. Então, você ser fiel a Deus, Deus te vai oferecer 80 mil. Você ser fiel a Deus na economia, nos dízimos e ofertas, e vai te dar muito mais dessa, porque Ele tem muito mais do que isso. Compreende com quem está sendo sócio. Quando dizimamos, estamos sendo sócios com Deus. E Ele tem muita prata, não é? Muita, e ouro, e diamante e todos. Ele é todo dele. Amém? Então estamos a escrever um cheque para 80 mil para Armando, não? Mas eu, como não importa o nome, como dizem, não importa. Uma senhora, e porque eu sei que o nome é importante, e não me importa se se chateiam comigo, eu vou a insistir que te batizas no nome de Jesus. Porque vamos, quem morreu na cruz, ou seja, vamos, de que se trata isso? Como não queres o nome de Jesus? Não tem sentido. Então, eu insisto, se nunca foste batizado em nome de Jesus, eu quero te batizar em nome de Jesus, insisto, porque isso se trata da eternidade. Chega o dia de julgamento, Jesus vai dizer, eu te mandei ali, onde aquela pastora que estava te chateando para batizar no nome, meu nome, e não o fizeste. Não posso te ajudar neste momento. Muito tarde, tinhas de haver obedecido. Amém? E eu sei que vai passar, não quero que passe. Então, eu não me importo se se chateiam comigo. Eu vou insistir a ver quem obedece a palavra de Deus para assegurar a entrada no céu. Isso é urgente. Amém? Então aqui estamos no cheque de Armando. 80 mil. Como Armando é filho, você é pai também? Ele é pai, é filho, e é pessoa. Não é? Ou seja, como se chama o trabalho de você? Cristalista? Como que se chama o trabalho de você? A saber? Vidreiro? Então, vamos a pôr no cheque 80 mil. Não vou pôr Armando, porque não me importa o nome. O nome não é importante. Não é importante, dizem os cristãos. Os cristãos dizem, não me vens, eu não quero batizar-me em nome de Jesus, porque o nome não é importante, não. E como estamos de acordo com eles, eu vou pôr 80 mil euros para o pai, o filho, o vidreiro. E ele assina meu nome. Toma, leva ao banco a ver se te dão os 80 mil. Não vão te dar 80 mil. Vão dizer, mostra-me tua identificação. Ali no cartão de cidadão diz Armando. Tu se chama Armando, por que tem esse cheque com esta informação? Não me importa se tu és filho, ou se tu és pai, ou se tu és cristaleiro, vidreiro, não sei o quê. Se não tem o nome, lo sentimos muito, mas os 80 mil não te damos. Porque é importante o nome. Armando volta, pastora Tresina, muito amada, mas isso não funciona. A senhora me escreve outro cheque e põe meu nome, porque eu quero este dinheiro. E então arranjamos a situação e pomos Armando, não lembro meu apelido, pomos todo o nome. Armando que era? Armando Júnior. Isso é apelido, ou seja, não apelido, sino sobrenome? Armando Júnior. E Armando vai com o cheque, com seu cartão de cidadão e uma cara feliz porque le vão dar o dinheiro. Assim é. Não venha a dizer de batizar-me em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não, qual é este nome? Eu quero este nome. Batiza-me no nome, porque o que vale é o nome. Estão a dizer que não vale o nome, mas vale o nome. E isso não se trata de polêmica, não se trata de quem é certo e quem não é certo, não se trata de que igreja é igreja gira e bonita, e que igreja é essa, e que igreja vai, quem é o meu pastor. Não se trata nada disso. Se trata da minha salvação.
E fora do nome de Jesus não há salvação. E a razão é porque esse nome é o nome do mesmo Deus que criou os universos. É o mesmo Deus. Ele, e isso era o que passava aos demais que estávamos a olhar-lo sem ver, não é? Esse nome. E então, aqui vês, na parte segunda, aqui diz Pai, não é? Em Mateus 6, 26 ao 32. Acho que nós temos lido, não sei. Lemos Mateus, mas você vai ler, não é? E está a dizer o Pai. E logo, o seguinte ponto é o Filho. Tenta mostrar que é mesmo Deus. Ele era o Pai quando criou. E o Pai é nosso Pai. Ali tem o fotinho, que é nosso Pai, não é? Ele é o Pai. Mas também é Ele mesmo Deus, Criador. Por isso na roda, tu vês que Ele mesmo criou. E diz Jesus criou. Porque é mesmo Ele que veio como filho. Por que diz filho? Nós confundimos porque usa a palavra filho. Usa a palavra filho porque nasceu. Nasceu por uma mulher. Ele foi um filho, de verdade. E Deus usa a palavra filho de Deus para que quando estamos a falar de que Ele manifestou como homem, filho de homem, filho, isso todo está, eu quero que você leia. Sinto muito, ali diz filho de Deus, filho de homem, filho eterno, está a falar do mesmo Deus. Ele se manifestou como filho, ele se fez filho, ou seja, se fez humano, que Deus normalmente não é humano, mas ele se transformou em humano, ou não se transformar, estamos tentando usar nossas palavras para tentar descrever um Deus tão grande, intentamos, não é? Mas usamos nossas palavras. Mas ele se fez homem. E esta manifestação dele se chama filho. Por exemplo, quando ele falou com Moisés, ele falou em uma sarça ardendo. E neste caso, Deus estava na sarça. Era Deus como sarça. Se manifestou como sarça. E quando nós queremos saber que estamos a falar daquela manifestação de Deus, nós dizemos a sarça ardente, mas sabemos que estamos a falar de Deus, não é? Igual, quando decimos filho, sabemos que estamos a falar de Deus, mas estamos a falar do facto de que ele estava aqui como um bebê, em um pesebre, e cresceu, então estamos a falar desta manifestação de Deus, e chama-lo filho. Quando ele veio como Espírito Santo e fogo e enche nossas vidas, é mesmo Deus, igual é Deus, mas nós chamamos Espírito. Isso não quer dizer que não é Deus ou que é outro Deus. Estamos a chamá-lo para que nós podemos compreender que estamos a falar de esta manifestação de Deus, que ele veio como Espírito, que no dia de Pentecostes era como o vento, que nós sentimos o Espírito de Deus aqui presente conosco, mas sabemos que é Deus, mas chamamos-lo Espírito. Não é outro Deus, é o mesmo Deus. Como nós usamos o exemplo outro dia, temos água, não? E isso vamos a terminar com isso. Não sei de quem é esta. Acho que é da pastora mesmo. Desculpa, malfunção da coisa que estava. Não faças quando está fechado. Estava fechado, mas aqui tem água, não é? E aqui vamos aproveitar as coisas. Aqui tem água. Esta água é esta água mesmo. Se ponho aqui, agora a água está nisto, e ponho também aqui. E temos a água em 3 recipientes. Mas não vais me dizer que é outra água. Que esta é uma água, esta é outra água, esta é outra água. Não. Obviamente tenho 3 vasos. Mas são lugares onde a água está. Mas é a mesma água. Deus é único. Ele se manifesta como quiser, mas igual é Deus. Amém? E então, esta é a situação. É importante saber. Tenho 3 copos
é a mesma água que está nos 3 copos. Amém? E assim nos confundimos, mas o problema é que logo afeta a maneira que tu batizas. Porque se tu acreditas que são 3 distintas, e as pessoas que acreditam nisso, como eu te estou dizendo, estão conscientes disso, que estão a dividir a oração e estão a fazer toda essa coisa, porque acreditam com todo o seu ser que são 3 diferentes pessoas. E logo no tema do batismo já não querem usar o nome. Não se trata do nome, dizem, mas sim se trata do nome, não é? Então, nós temos tentado o melhor que podemos com a divinidade de Deus. Existe outro ponto 3 que eu não trouxe porque já está a falar da história, está a falar de por que chegou a confusão. Porque no tempo da Bíblia, os judeus não compreendiam, não é? Mas agora há um montão de cristãos que não compreendem. Os judeus não compreendiam e logo os apóstolos começaram a explicar e eles estavam a compreender, não é? E até Saulo de Tarso, ele era judeu, ele não compreendia que Jesus era o mesmo Deus que veio na carne. Então ele queria matar, estava matando todos, porque dizia, estes vêm com outro Deus, outra doutrina, outra coisa, vamos acabar com eles, porque só há um Deus. E Deus parou-lhe no caminho que ele ia para Damasco. Lê, acho que Atos 8. Se não, busca Paulo de Tarso, que não lembro, mas acho que é Atos 8. Não é? E ele foi para Damasco, está no caminho para matar a todos estes que estão a pregar Jesus, porque Jesus é outro, e Deus é outro, e sabemos que só há um Deus, e então Jesus não vale aqui. E estavam matavam as pessoas, sangue, fora, porque não compreendiam. E Saulo de Tarso, está no cavalo e está chegando para Damasco, e Deus veio e apareceu a ele, cegou-lhe e falou com ele, e lhe disse, Saulo, por que me estás a perseguir? Você lembra dessa história? E ele disse, quem é Senhor? Ele sabe que Senhor quer dizer Deus. Estava dizendo, quem é Deus? E Jesus falou que era Deus mesmo. E ele disse, eu sou Jesus, quem tu persegues. E desde ali, Saulo de Tarso já não matava os cristãos, porque ele percebeu que era o mesmo Deus, que Jesus era o mesmo Deus que ele amava tanto, que estava disposto a matar qualquer que estava a ir contra ele. Percebeu que era o mesmo Deus e deixou de tentar matá-los, e agora estava a tentar a convencer todos a seguir a este Jesus, porque era o mesmo Deus. Amém? Então, nossa igreja, de momento, em Portimão, somos a única que não crê na Trindade. Todos querem na Trindade. Não é culpa deles. A ponto 3 dessas, parte 1, parte 2, parte 3, explica de por que estas igrejas, todas, estão a acreditar na Trindade. Não é culpa deles, é culpa da história. E as pessoas e a religião na história, e como eles começam a ensinar e exigir às pessoas a acreditar na Trindade. E depois de um tempo, todos os que acreditavam na universidade já foram matados por eles e ficaram todos acreditando na Trindade. De tal maneira que eles agora dizem que foram os primeiros e nós somos protestantes porque que saímos deles, mas não é certo. Saímos da palavra de Deus e nós estamos a pregar a doutrina original, que só há um Deus, que vemos desde o Antigo Testamento, e a Trindade é uma nova doutrina que temos de desfazer-nos deste e começar a acreditar que só há um Deus. Ele se manifestou não só de 3 maneiras, mas de muitas maneiras, mas só é um. Amém? Você tem um estuda-lo claramente, tem todo um mês
para todos os dias estudar e ver o que diz. Cada coisa é uma introdução. Nossos estudos nunca vamos poder cobrir tudo, mas estamos a cobrir o suficiente e dar o material para cada um de nós informar. Seremos julgados um dia e Deus vai nos perguntar se nós estudamos a sua palavra, se sabemos o que quer dizer e se obedecemos. E eu sei que alguns não estão aqui, alguns foram batizados no batismo da Trindade, e eu estou a dizer a todos, faz favor, deixa-nos batizar-te no nome de Jesus, porque esse é o nome do Deus Todo-Poderoso e verdadeiro, e nós amamos a Deus, não é nossa culpa, nós vamos à igreja, nós sabemos que a igreja é quê, e nos ensinam o que querem, e nós amamos a Deus e obedecemos, mas Deus nos ama, e Deus olha nosso interesse nele, e Ele nos move, e nos põe num lugar onde podemos, por fim, escutar o resto da história. Aquela que nos ensinaram era bem pelo momento que ensinavam-nos, isso ajudou-nos a tomar outro passo mais para Deus, mas não é o final. Vamos a seguir crescer. Como nós pedimos no princípio de nossa oração, queremos que nossa vida espiritual continue crescendo e acrescentando. Nós não vamos a ficar em um passo, porque eu acredito que Deus ainda usa todas as igrejas, ainda que não estamos ensinando tudo o que diz, mas nos ajuda a cada um e nos ajuda e nos usa até seguir revelando-nos mais coisas. O que nós temos aprendido até agora e os que foram batizados na Trindade não está mal, é o que te ensinaram e isso te serviu para tomar o passo do arrependimento, de entregar a tua vida a Jesus, mas quando te batizas em nome de Jesus é outra coisa extraordinária, que isso muda a tua vida. Isso só se pode saber experimentando. E eu acho que vou ficar aqui, arranjar, quando nós terminamos, arranjar este batistério, porque eu acho que alguém que está a olhar o vídeo, ou alguém que está aqui amanhã já é domingo, como corre o tempo, vão se batizar em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, estamos terminando nosso estudo. No próximo estudo, vamos estudar sobre como estudar a Bíblia sistematicamente. Aleluia. E em nome de Jesus Cristo, estamos a crescer. Faz favor, a lição de última aula, esta lição, este mês, todos os dias, toma uns 15 minutos passando tempo na palavra de Deus, e agora tens uma material específica para estudar. Prepara-te, porque Deus vai te usar para pregar o Evangelho, e não vais a pregar qualquer Evangelho. Não vais a pregar o que estão a pregar os demais. Vais a pregar a verdade da palavra de Deus. Por isso Deus te trouxe aqui para te formar, porque Ele vai usar a tua vida. Nós somos chamados para pregar sua palavra. Quando eu nasci no Evangelho, comecei ali numa igreja pequenina em Jamaica. Desde aí fui a flor de outra igreja e estava sendo formada, sem saber que um dia estaria aqui em Portugal pregando a verdade da palavra de Deus para nós. Deus te está preparado e não se sabe o que Deus vai fazer na tua vida e onde vai te levar para pregar a sua verdade. Informa-se bem, estuda bem, saiba a verdade para poder compartilhar a verdade. O que nos chamam para pregar, não vamos lá a pregar doutrina que não é certa, que muitas sem querer estão a fazer. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos tão contentes de poder orar e dizer, Senhor Jesus, e saber que estamos a falando de Ti, o único Deus verdadeiro.
Que alegria saber quando dizemos, Senhor Jesus, estamos a falar ao único e sábio e verdadeiro Deus, que tem revelado seu nome glorioso para nos salvar, para nos libertar e nos curar, e nos abençoar e nos levantar. Obrigado, meu Jesus, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por saber quem és e na maneira que nós temos podido ver. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a Tua Palavra. O guardamos para sempre escondido num lugar de segredo de nosso coração, para que nada nem ninguém pode tirar a Tua Palavra de nosso coração. Aguardamos Tua Palavra com muito amor, muito carinho, muito respeito e reverência. Senhor, que seja como uma semente que começa a crescer e brotar e dar fruto nas nossas vidas. Que nós não vamos ser só ouvidores da Tua Palavra, mas nós vamos obedecer a Tua Palavra e nós vamos compartilhar a Tua Palavra. Obrigada, Jesus, porque hoje sabemos que Tu és um Deus e Teu nome é um. E Tu és único e que não há outro fora de Ti. E Tu és Deus e Tu, Deus, amaremos e amamos com todo o nosso ser, coração, força, poder, tudo o que temos, tudo o que somos, te entregamos a Ti. Te amamos, Senhor, que nasce em nós um amor verdadeiro para Ti e a Tua Palavra e Teus preceptos, e que continuamos a crescer em Ti. Aguarda-nos neste mês, nesta palavra que estamos a estudar. Dá-nos-lo com bonita maneira. Novamente, no próximo mês estaremos neste estudo. Novamente, ajuda-nos, anima-nos e abençoa nossos cultos amanhã em Quarteira e em Portimão. Abençoa-nos, que nós vemos a casa de Deus e tentamos com tudo que podemos trazer alguém mais conosco. Em nome de Jesus Cristo, que sejam cultos gloriosos e poderosos amanhã na igreja, aqui em Algarve e em todo o mundo onde está sendo pregada a Tua verdade. Enche a igreja que está a pregar a Tua verdade, que está a pregar o único e santo e sábio e todo-poderoso Deus. Que as pessoas podem encontrar os pontos onde está sendo pregado Tua verdade. Que as pessoas podem navegar entre todas as igrejas e todas as doutrinas e encontrar-te. E eu acredito, Jesus, que os que te buscam com todo o seu coração, que Tu guias os passos. E por isso estamos ainda a ouvir esta palavra hoje, porque temos estado te buscando com todo o nosso coração. Obrigada, Jesus. Te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça, Senhor, muito mais abundantemente do que nós podemos pensar para pedir, segundo o Teu nome que age em nós.